Fala galera do YouTube, estamos aqui para ver 6 apocalipses zumbis que você jamais sobreviveria do canal Derrotando Filmes. Pela Isso, capa já dá pra mano. ver, né, que é um zumbi feio. Gorema demais, tá louco, Agora, velho. será que é vibe zumbis de The Walking Dead? Todo estourado, né? Ou será que vai ser vibe aquele filme que você falou pra mim do o War-Z? É War-Z, né? Warzy. Que World os War bichos Z. correm e Nossa, muito e rápido, escala mano. coisa, né? Tá louco, velho. E como a Bizarro. gente ama zumbi, É, a né? gente Vamos ver gosta coisa de bastante. zumbi. É isso. Eu adoro o filme Invasão Zumbi, inclusive, maravilhoso. Excelente filme. E a série do... All of Us Are Dead é Esse. Assistimos maravilhosa. recentemente em Assistimos live. recentemente, tá lá Muito no boa. Cinefy, caso você não tenha visto. Então vamos ver o vídeo? Os piores zumbis? Play. Acha que sobreviveria a um apocalipse. Calma, Todo pronto. mundo acha que sobreviveria a um Eu apocalipse sobreviveria. zumbi. Eu Afinal, é só sobreviveria, trancar a sua mano. casa, pegar um facão e deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Só que nesse vídeo a gente vai ver que nada disso funcionaria pra você. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes, a gente vai analisar 6 apocalipses. E vai Office ter Are desde Dead. vírus que evolui sozinho toda vez que a ciência tenta desenvolver uma vacina, uma infecção que precisa de uma ela. gota de sangue para te transformar em 10 segundos, No e olho. até infectados que lembram quem Ixi. você é, e são extremamente cruéis. Vixe. É o primeiro. Adoro esse filme. Imagina você entrando num trem Eu pra uma também viagem de sobreviveria 2 tudo. horas e meia com a sua família. E o KTX, que é o trem-bala da Coreia do Sul, Saudades carrega mais de Bob. 900 passageiros a 300 Eu atuei km nesse por filme. hora. Então quando uma única pessoa infectada embarca no último segundo, antes das portas fecharem, e morde alguém no vagão ao lado, Nossa, você tá preso num bagunça. tubo de metal em alta velocidade, com centenas de pessoas e nenhuma saída. Pois em Pô, Invasão esse cara, ele é Zumbi, muito foda, o mano. trem que deveria te levar para um lugar seguro virou uma armadilha perfeita. E tudo começou porque uma empresa de biotecnologia deixou um vírus vazar. E a infecção aqui é Umbrella. extremamente rápida. Basta uma mordida e em questão de segundos, a pessoa já convulsiona e acaba virando um Nossa. zumbi. O que significa que um único infectado num vagão lotado transforma o vagão inteiro antes de qualquer um entender o que aconteceu. E o corredor de um trem tem menos de 1 metro de largura, então você não tem espaço É para largo. desviar ou correr. E cada pessoa que é mordida vira mais um infectado, bloqueando a sua única rota de fuga. Fora que numa cidade inteligente, o aberta, bagulho a que ele colocou infecção no se braço, espalha né? em todas as Então, direções, pô. e você pode correr para qualquer lado. Mas num trem ela fica em linha reta, de vagão em vagão, sem nenhuma forma de escapar. E o pânico faz as pessoas se atropelarem, tentando fugir, o que bloqueia o corredor para quem tá atrás. E se você tá jogou? pensando Ah. em esperar no escuro, porque esses zumbis não enxergam sem luz, os túneis do KTX duram segundos. Você ganha apenas uns 30 segundos de escuridão, onde eles ficam parados e perdidos. Só que quando o trem sai do túnel e a luz volta, todos os infectados voltam junto e partem pra cima de você. Então a sua única vantagem real tem um timer de 30 segundos, que reseta toda vez. E vamos combinar, Nossa, né? mano. Uma rota de fuga que É só depende de desligar a um luz túnel do trem, acabar né? ou não, é pura roleta, né, galera? E pra quem acha que dá pra se defender dentro do vagão, você tá de mãos limpas. E na Coreia do Sul, armas de fogo são praticamente inexistentes pra civis. Ai, E ai, no que trem, país você não que tem proíbe acesso a arma, nenhuma né? ferramenta útil. Nada. Fora que a 300 km por hora, qualquer tentativa de frear bruscamente pode causar um descarrilhamento. E Nossa. se o trem descarrilha a essa velocidade, todo mundo vai de Ah, base, sendo infectado ou não. E se a sua esperança é descer na próxima estação e fugir, a cada parada que o trem faz, a situação já tá pior do que a anterior, pois Nossa, a é só infecção mais se zumbi, espalha é mais sempre rápido assim. do que o trem anda. E quando o pessoal parou numa estação, achando que os militares iam ajudar, os próprios soldados já tinham virado infectados. Então Nossa. até o exército que deveria te resgatar já virou parte da horda. É como se um trem É o saísse de exército, BH mano. pro Rio, e cada cidade no caminho tá lotada de infectados. E convenhamos, né? O Rio já é perigoso sem zumbi nenhum. Imagina repleta de infectados. Sem contar que a ameaça nem sempre Aí, vem dos Pio. infectados. E dentro do trem, tem passageiro que tranca a porta do vagão e deixa os outros sobreviventes do lado de fora à própria É, sorte, cara. só pra garantir a própria segurança. E quando até o seu grupo te abandona pra se proteger, o trem vira uma prisão, Tem uma onde grávida, os né? vivos são tão Tinha. perigosos quanto os Nossa. infectados. Fora que até os animais viram zumbis nesse universo, o que significa que mesmo que você escape do trem e tente sobreviver caçando, a carne que você encontrar pode estar infectada. Ixi, Então é um até bicho. comer vira um risco. E no final não existe destino seguro, pois cada cidade que o trem passa já foi de base. Cada estação é pior que a anterior. E quando os sobreviventes finalmente chegam no destino, os militares quase finalizam eles porque não tinham como saber se estavam infectados ou não. Nossa. Então até quem sobreviveu ao trem inteiro quase foi de base na linha de chegada. Pior que nesses filmes, é sempre muito rápido pra poder sair o vírus, né? Porque quando Espalhar ele. quando a primeira pessoa infectada vem, a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Ela fica meio, uai, o que tá acontecendo Pô, ele aqui? pensa que é só um maluco na Ela fica, rua, mano. é um maluco, ela meio que se afasta, mas tipo, ela não vai sair correndo porque ela não sabe que é um zumbi. Uhum. Muitos até em alguns filmes não tem essa palavra zumbi, outro é conhecido por outras coisas que a gente já viu também, de É série. The Walking Dead até, É, né? então. Não é? Aí o pessoal rapidão passa pra um, que passa pra outro, que passa pra outro, e não ela espalha pra todo mundo. Bizarro.
Isso aí espalhou rapidão, né, cara? Nossa, a madrugada Imagina dos você mortos. dormindo tranquilo num domingo de manhã, Esse é todo velho, olhando hein? com gritos. Você abre a porta e uma garotinha da vizinhança tá coberta de sangue, Deus. tentando arrancar um pedaço do seu marido. E logo, todo mundo ao seu redor quer um pedaço seu. A cidade inteira colapsou enquanto nunca me você senti dormia. amado. E você nem recebeu um alerta de que essa desgraça tava começando. Caraca, E a primeira coisa que você vai notar é alerta que esses bem zumbis correm igual atleta em foda. prova de 100 metros. Só que eles não param. Pra vocês entenderem melhor, o ser humano tem um sistema de energia rápida, chamado fosfocreatina, que esgota de 6 a 10 segundos. Depois, Nossa. o corpo troca pro sistema lático, que dura mais uns 80 segundos. Caramba, muita Então são informação. 90 segundos correndo no máximo antes do seu corpo travar de vez. Só que Então o esses cara zumbis não corre. têm esse limite. Sem contar que o cérebro humano tem limitadores neurais que impedem você de usar 100% da força muscular para não romper os tendões. E os Nossa, aí é zumbis não têm foda. essa trava. Mas por que Então que tem eles gente correm que rompe mais, tendão? batem mais forte e não param nunca. E eles não sentem dor. Então você Sempre pode que quebrar um magrava braço, esse zumbi, né, acertar o mano? corpo Sempre, né? inteiro Que isso? e o zumbi continua vindo como se nada tivesse acontecido. O único jeito de parar um desses é um tiro na cabeça. E assim, galera, em Madrugada ser dos mais tenso, Mortos, eu acho, a né? gente viu o melhor cenário possível para a sobrevivência. E mesmo assim, não foi o suficiente. Tinha um shopping com estoque de comida, loja de armas do outro lado da rua e um sniper que acerta tiro de longe fazendo cobertura. Se eu fosse montar um cenário perfeito para um apocalipse zumbi, com certeza esse estaria na lista. Só que nem assim deu certo, pois cada tiro que o grupo disparava para se defender Cara, atraía mais zumbis shopping pelo barulho. enorme pra A defender. ordem não Porque parava de crescer e o grupo barulho foi chama perdendo atenção gente até também, entrar né, em pô? desespero. E pra quem tá pensando em se trancar num shopping e esperar, as portas são de vidro temperado. São 5 vezes mais resistentes que vidro comum. Só que elas cedem tudo de uma vez quando centenas de corpos empurram sem parar. É tipo um Dead peso, Rising mano. na vida real. Só que você morre uma vez só, né? Fora que quanto mais você tenta se defender, mais barulho você faz. Nossa. E mais zumbis aparecem do lado de fora, empurrando aquele vidro. Quem já jogou Left 4 Dead sabe o que Nossa, acontece Left quando 4 você Dead é ativa o muito alarme bom. do carro. A ordem inteira vem pra cima de você. E se você tá no Brasil achando que as casas muradas vão te salvar, o muro ajuda no começo. Só que sem arma de fogo, você simplesmente não tem o que fazer. Quando dezenas Aí de é zumbis foda. acumularem Faz do lança, outro mano. lado. É, Em faz São lança Paulo com tem arma de 8 mil vassoura. pessoas por quilômetro quadrado. São 8 mil potenciais Muita zumbis gente, por mano. quilômetro Nossa, quadrado. 8 E se mil você pessoas. fizer barulho na hora errada, quando eles estão passando na sua rua, a ordem inteira vai derrubar o seu muro em questão de minutos. E mesmo que você consiga se trancar num abrigo com um grupo, o perigo Traça três pode já muros, estar que nem lá Attack on dentro, Titan, pois pô. uma pessoa mordida esconde o ferimento. Ninguém percebe. E de madrugada ela vira um zumbi no meio de todo mundo dormindo. Aí essa pessoa morde outra, que morde outra, e em questão de minutos, o Então, abrigo é um inteiro vira morde-morde. um caos Vira franquia, generalizado. Aí as mesmas paredes que te protegiam dos zumbis lá fora, agora te prendem com um lá dentro. Ou vários, né? E se a sua ideia é pegar um veículo e fugir para as colinas, um grupo fez exatamente isso. Ou quase, né? Porque eles tentaram ir para uma ilha. Mas montaram um ônibus blindado com armas, um plano e um atirador de cobertura. E mesmo Olha. com tudo isso, a margem de erro era zero. E o grupo perdeu a maioria das pessoas antes de chegar no destino. Então, se pessoas armadas com um sacanagem. veículo blindado não conseguiram sair vivas, imagina você aí no seu Uno. Bom, de Uno você provavelmente faria muita coisa. Mas agora imagina você no seu Quid. Fora que em Madrugada Ui, dos Mortos, ah, até um bebê nasce tem um infectado. bebezinho O que prova que não zumbi. existe limite nenhum para essa Não é infecção. possível. O que sobrou dos sobreviventes chegou numa ilha achando que finalmente estava seguro. Só que aí, para essa infecção. O que sobrou dos É o... É ele mesmo, É ele, né? Esqueci o nome Fio, dele. é o Fio. de Modern Family. Aham. sobreviventes chegou numa ilha achando que finalmente estava seguro. Só que a ilha também estava infestada. A ciência não faz ideia do que tá acontecendo. Não existe Nossa, uma até a cura ilha, e mano. nem vacina. E pra falar a verdade, eu acho que nem cientista deve existir mais nessa realidade. E ninguém sabe explicar por que ter os mortos morrido. voltaram. Isso, Agora a gente entra no Viu? apocalipse que já começou antes dos zumbis aparecerem. Pois Ah. o mundo de com unhas e dentes já tem um colapso total. As geleiras Ah. derreteram, as bactérias do degelo dizimaram a vida marinha, Caraca. a água virou um Nossa. artigo de luxo, e a população tá comendo barata pra sobreviver. Ou seja, você tá mal alimentado e os zumbis são só a cereja do bolo de merda. Pois quando você tá mal nutrido, o tempo de reação cai, os músculos são mais fracos, não, e até Hulk, correr mano. fica mais difícil. E quando eles aparecem, nem forças para lutar você vai ter direito. E a origem de Você é tudo é a tailandês, comida. Pois uma galera Parece. decidiu distribuir um peixe no Ah. fundo do oceano para combater a fome. Só que esse Ah. peixe carregava saxitoxina, uma toxina incolor, inodora e termoestável. Ou seja, você pode fritar, assar e ferver que ela continua lá intacta. Quem come esse Nossa, peixe mano. convulsiona, bate as Nossa. botas e volta como zumbi em questão de Caraca. tempo. E isso existe de verdade, não a parte do zumbi, né? A CIA Claro. comprou a saxitoxina nos anos 50 para usar como veneno de espião. E em 1960, o piloto Francis Gary Powers carregava uma dose, quando o U-2 dele foi abatido sobre a União
Soviética. E não é só coisa do passado. Em abril de 2025, mais de 50 golfinhos morreram em San Diego por ácido domoico, outra Nossa. toxina marinha que também resiste a cozimento. E o pior lugar pra estar É quando o bizarro. assunto começa é exatamente para onde mandam o primeiro infectado, o hospital. Se você já foi para um É. hospital público do SUS, sabe muito bem como é. Tem gente nos corredores, horas de espera e macas por todo lado. Agora imagina isso num apocalipse, com todo mundo Nossa. ferido sendo mandado pra lá ao mesmo tempo. E o primeiro infectado foi tratado como um paciente normal, sem nenhum protocolo de isolamento. E em questão de minutos, o hospital inteiro já estava infestado. Você tá Olha como é esperando uma rápido, consulta mano. de É muito rotina rápido. e o cara do leito ao lado começa a convulsionar, vomitar um líquido preto e bater as botas à sua frente. E poucos segundos depois, ele levanta e parte pra cima de quem estiver por perto, gerando mais infectados ainda. Só que o pior de com unhas e dentes nem é a toxina, são os zumbis. Eles começam atrapalhados, tropeçando em prateleiras e caindo no chão, a ponto de você achar que dá pra escapar. Só que quando os sprinklers do hospital ativam e a água entra em contato com eles, a coisa muda. As bocas se abrem de orelha a orelha, eles ficam Meu mais rápidos e mais Deus. agressivos. E Eles os que evoluem antes com a tropeçavam, água. agora te alcançam correndo e te arrebentam com Porque a o vírus mandíbula veio da inteira água. Veio dos escancarada. peixes. É tipo Caraca, o Crimson Head mano. de Resident Evil. O zumbi que você achava que tava no chão e ele volta pior, mais rápido e mais violento. E o gatilho de mutação Feião, é né? a água. Então qualquer chuva, cano estourado ou sprinkler é o bastante para transformar todos os zumbis lentos num pesadelo. E se quem Nossa, que comeu o peixe pesadelo, pelo menos cara. demorou um tempo pra virar, quem é Ixi. mordido ou tem contato com o sangue vai de base em segundos e já levanta como um zumbi. O que significa que cada pessoa que cai é instantaneamente mais um na horda. Nossa. Fora que nem precisa de mordida. Qualquer contato com o sangue dos infectados já é o suficiente para te contaminar. Nossa. E aqui a gente acompanha um lutador Isso é profissional brutal, de hein, Muay mano? Thai. Brutal, O cara mais velho. roubado dessa lista inteira. Ah, É ele luta nível Muay Ong Thai. Bak de porrada. E mesmo assim ele quase foi de Ong base Bak. umas 5 vezes. Pois Nossa. cada soco que ele dava no infectado espirrava sangue nele. E ele poderia Ah. machucar as mãos. E pra Verdade. ser sincero, eu nem sei como é que esse cara não foi infectado. Então, se um protagonista roubado quase morreu, você não dura 5 minutos. Ele é o prota. E pra quem acha que dá pra fugir do hospital, do lado de fora os militares atiram em qualquer pessoa que tente sair. E o general aí é ainda foda. ordenou explodir o prédio inteiro em 30 minutos. Pois pra ele, algumas centenas de pessoas não valiam o risco de contaminar os 5 milhões da cidade. Só que nem isso funcionou, já que os infectados eram arremessados pelas janelas e continuavam Ai, que infectando os horror. soldados do lado de fora. E pra completar o nível de desgraça, até uma mãe mordida virou zumbi dentro do berçário e atacou os recém-nascidos. E o mais assustador é que os militares explodiram tudo sem horror. estudar a doença, e o peixe contaminado já tinha sido distribuído para outras cidades. Ah. Então nada impede o mesmo surto de acontecer de novo em qualquer lugar do país. E isso não é exagero, pois em 2016, o degelo na Sibéria liberou o antrax que estava selado no permafrost e matou 2.350 renas. E os cientistas já conseguiram reviver o Pandora Ixi. vírus de 48.500 anos atrás, que estava Nossa, preso no pra gelo. quê? Ou seja, se a natureza já libera essas coisas sozinha, imagina com o degelo Pô, acelerando. deixa quietinho o negócio aí, Meu mano. Deus. Deus Cancela os vírus, mano. Cancela aí, pô. E agora a infecção leva só 10 segundos pra você perder a sua humanidade, Aí ele aí. pois em extermínio, uma única gota Ah, de esse é sangue o- no como é o olho, dele? na boca ou em Peaky qualquer Blinders. corte aberto é o suficiente pra você perder tudo. E em apenas 10 segundos, você já tá do outro lado, correndo e vomitando sangue na cara de quem estiver por perto. E tudo isso começou porque um grupo invadiu um laboratório em Cambridge e soltou os chimpanzés infectados com uma versão modificada do vírus da Nossa. raiva. Um ato de 5 minutos condenou 60 milhões de pessoas. E em apenas 15 dias, a OTAN já tinha colocado a ilha inteira Nossa, em ele quarentena. meio E em vibe 28 Rick dias, Grimes, o Jim né? acordou de um coma Solo, e né? encontrou Londres, É, uma acordou das no maiores coma. cidades do mundo, completamente deserta. E a base desse vírus é a raiva, que é a doença mais letal que existe na história da medicina. A Pois depois raiva? que os sintomas aparecem, a taxa de mortalidade é quase 100%. Nossa. E os pouquíssimos que sobreviveram ficaram com sequelas devastadoras pro resto da vida. A pessoa começa com febre, passa pra paranoia, desenvolve um medo 104 irracional graus? de água e até de ar. E em questão de Nossa. dias, bate as botas. Só que a Caraca. raiva real leva de 1 a 3 meses para fazer isso. O vírus Rage faz em 10 segundos. Ou seja, os cientistas vírus pegaram é a doença Rage. mais fatal do planeta e colocaram Rage ela no modo turbo. E diferente de tudo que a gente já viu até aqui, os infectados de extermínio são pessoas vivas, dominadas pela raiva pura. Isso significa que eles correm na velocidade máxima de um ser humano, normal. definitivamente, É diferente, então, e ainda aqui. vomitam sangue infectado na direção das vítimas. Ou seja, você não precisa ser mordido. Uma gota desse vômito no seu Ah. rosto e acabou. Cara, Até agora- respirar Ah, perto pra de quê, infectado acaba virando um risco, né? E se você tá pensando que dá pra hesitar e avaliar a situação antes de agir,
outra. Uma sobrevivente finalizou o próprio parceiro em segundos, sem pensar duas vezes, pois ela sabia que 10 segundos de Essa eu tava dúvida com raiva significam do 2 parceiro. infectados em vez de 1. E vamos combinar, Nossa. imagina você tendo que decidir em 10 segundos se finaliza alguém que você ama, porque talvez essa pessoa foi infectada. É tipo um Ixi, quick time event talvez, na vida não tenho real. Só que certeza. se você erra o botão, você perde pra sempre. E a maioria das pessoas simplesmente congela, pois o cérebro humano não foi feito para tomar esse tipo de decisão nessa velocidade. E quando tenta, ele simplesmente trava. E se a sua ideia é se isolar e fazer uma quarentena, a Grã-Bretanha é uma ilha, com uma das marinhas mais antigas do mundo e um exército milenar. E mesmo assim, 60 milhões de pessoas foram infectadas, antes de qualquer Nossa. contenção funcionar. Por exemplo, a Austrália conseguiu conter o Covid sendo uma ilha, só que o Covid tinha dias de incubação para detectar e isolar os casos. Com uma janela de 10 segundos, uma única pessoa passa pelo controle sanitário e já contamina o outro lado, e nenhum protocolo do mundo acompanha isso. E se a Nossa. Grã-Bretanha 10 não conseguiu segundos. conter uma É muito ilha, rápido. imagina Florianópolis, que é uma ilha praticamente sem exército nenhum, galera. A cidade inteira seria tomada pelos infectados. Só que os infectados gastam de 8 a 10 mil calorias por dia correndo É só e explodir atacando a de forma ponte. constante, enquanto um ser humano normal gasta umas 2.000. Eles queimam o próprio corpo como combustível e em 4 a 6 semanas simplesmente apagam de fome. Então, em teoria, se você conseguir ficar escondido por 42 dias sem fazer barulho, sem acender uma luz e sem nenhuma fonte de água ou comida, você sobrevive. Só que 42 dias sem refrigeração significa comida estragando, remédios acabando e qualquer problema de saúde virando uma sentença de morte, porque não tem um hospital funcionando. E pra vocês terem certeza de como esse vírus é terrível, mesmo após as autoridades declararem a Grã-Bretanha segura, bastou uma pessoa assintomática para acabar com tudo novamente. Caraca, mano. Uou! Chegando. Até agora os vírus surgiram por acidente, mas aqui em All of Us Are Dead, tudo foi All criado of de Us? propósito, a partir de um parasita real chamado Toxoplasma gondii, que infecta ratos e É, remove o Jonas medo que eles vírus, sentem dos gatos. E pra quem acha que isso é Jonas. invenção da série, 3 bilhões de pessoas no mundo carregam cistos desse parasita no cérebro, e Será que eu 40 tenho? milhões estão Sério? nos Estados Unidos. E quem tá infectado tem quase Ah, o eu não dobro sou de doeu. chance de desenvolver esquizofrenia. E esses Nossa! cistos não tem cura. Eles ficam no cérebro pro resto da vida, e de nada pela paranoia. E um professor de biologia pegou esse parasita e Credo. transformou em arma para tirar o medo do próprio filho que sofria bullying. Só que o vírus não removeu só o medo, ele removeu a humanidade inteira do infectado. Ou seja, o cara criou um apocalipse zumbi tentando resolver o bullying. Afinal, era muito Cara. difícil matricular o garoto numas aulas de artes marciais. E tudo isso aconteceu dentro de uma escola com Não, mais mas de ele 1.000 não ia alunos. resolver isso. Imagina o corredor de uma escola pública brasileira na hora do intervalo, todo mundo espremido, passando ao mesmo tempo. Agora imagina um deles Ai, mordido, colégio. pois aqui a propagação não levou horas, como em Madrugada dos Mortos, levou minutos. E a maior parte dos alunos foi infectada no refeitório, que é o único momento do dia em que centenas de adolescentes estão espremidos no mesmo lugar, sem proteção nenhuma. E cada infectado gera de 3 a 5 novos, que geram ainda mais. E o efeito cascata transforma uma única mordida em centenas de infectados, antes de qualquer um entender o que tá acontecendo. Fora que o apocalipse inteiro começou porque uma aluna entrou no laboratório da escola por então. curiosidade e foi mordida por um verdade. hamster E ela foi infectado. mordida. Um mero roedor destruiu uma cidade inteira e provavelmente ferrou o país também. E se você tá pensando em se trancar numa sala de aula e esperar, as portas de correr dessa escola são arrancadas do trilho facilmente. Sem contar que os me corredores são trancar tão no forro do estreitos teto. que se a horda vier de um lado, a única opção é correr pro outro e torcer para não ter mais infectados esperando. E qualquer barulho puxa uma horda inteira pro seu esconderijo. E quando a escola tentou avisar os alunos pelo sistema de áudio, o comunicado atraiu todos os infectados pro som ao mesmo tempo. E o sistema de segurança da escola virou uma arma contra os próprios alunos. Já o tempo de transformação depende do local da mordida. No rosto são segundos, na perna são minutos. Então aquela galera que gosta de esconder uma mordida pode passar batida. E mesmo que você encontre um grupo Não, e se tem esconda dos safada aí, infectados, cara. o perigo pode já estar dentro da sala com você. Ah, Pois prefeito. adolescentes em pânico fazem coisas que adulto nenhum faria. E aqui tinha aluno usando o colega como escudo humano pra fugir, e gente infectando outros de propósito, só para criar uma distração e escapar. E numa escola onde o bullying era tão brutal que um professor criou um vírus por causa dele, as hierarquias entre os alunos só pioraram durante Meu o caos. Deus! E quem já era alvo antes do surto, continuava sendo alvo durante. E vamos combinar que quando você não pode confiar nem nas pessoas que estão do seu lado, a situação já não tem salvação, né? E se a sua esperança é a ciência desenvolver uma vacina, esse vírus Aqui. detecta quando o Que corpo bonitinho. produz anticorpos e evolui pra contornar a defesa. Quero mamar pra Funciona ele. igual o Plague Inc. O vírus muta Ah. sozinho toda vez que os cientistas Esse jogo avançam é na cura. Só que aqui não é um jogo, e o criador do vírus confirmou que uma vacina é impossível. E a benzodiazepina até retarda a infecção por algumas horas, só que não cura. O vírus continua avançando, e o resultado é o mesmo. Então nem a ciência, nem a medicina conseguem te salvar. Só que o pior de All of Us Are Dead não são os infectados comuns, são os Ralph
Bees, pois o vírus ataca a amígdala, que é o centro de processamento do medo no cérebro, e quando uma pessoa que não sente medo é mordida, o vírus não consegue sequestrar o que já tá desligado. E o resultado é uma pessoa que mantém toda a inteligência, ganha super força, agilidade e uma vontade de comer carne que ela não consegue controlar. E os zumbis Caralho, comuns foda. não atacam os Half Bees, pois sentem que eles não são um deles. Ou seja, esses caras andam no meio de uma horda como se fossem invisíveis, igual o impostor de Among Us, passando por todo mundo sem levantar suspeita. Fora que a audição e a visão dos Half Bees são acima do normal, então eles te detectam escondidos de Engraçado. formas que um ser humano comum não conseguiria. E diferente dos infectados comuns que agem por instinto, os Half Bees planejam, calculam e escolhem quando atacar. É a força de um zumbi com a inteligência humana. Nossa, E eu nem preciso menino, falar que velho, você não teria coitado. chance contra um desses, desarmado aqui no Brasil, né? E quando o criador do vírus foi perguntado sobre a cura, ele disse que a única saída era queimar cada célula infectada. O exército bombardeou a cidade inteira e 50 mil pessoas foram de base numa decisão militar, o equivalente a uma cidade turística inteira do interior de São Paulo. E o Nossa. governo decidiu que uma O que ele quer dizer, cidade pô? não valia o risco de contaminar o resto do país. Só que os Half Bees sobreviveram, pois eles são inteligentes o bastante para se esconder do bombardeio. Ou seja, a única solução foi destruir uma cidade inteira, e nem isso resolveu o problema. É. E tudo que a Ai. gente viu até aqui tem uma coisa em comum. Os infectados perdem a consciência. Eles correm, mordem e atacam por Será que instinto. doeu? Mas em The Sadness, os infectados Ai, meu sabem. Deus. Eles lembram quem são, lembram quem você é, até falam com você e olham nos seus olhos. E ainda fazem questão de te ver sofrer. Se contra um Caralho. zumbi sem cérebro você monta uma barricada e espera, contra uma pessoa que pensa igual a você, conhece a sua rotina, sabe onde você mora e dirige até a sua porta com uma faca na mão, Que não existe defesa bizarro. nenhuma, né? E o seu vizinho infectado sabe que horas você sai de casa, qual janela fica Ainda bem que eu não aberta saio e de exatamente como entrar. E o Nossa. primeiro sinal de que alguém foi infectado é Ai, uma que única nojo. lágrima escorrendo pelo rosto, antes de partir pra cima de quem estiver mais perto. Pois os infectados de The Sadness sabem que o que estão fazendo é horrível, só que o desejo é forte demais para resistir. E o virologista que Nossa. estudou o Eles vírus fazem comparou bullying. com um piscar de olhos. Você sabe o que tá acontecendo, sente tudo, só que não consegue parar. A pessoa que te ataca tá chorando Meu enquanto Deus. te destrói. E isso acontece porque o vírus Alvin ataca o sistema límbico, Alvin. que é a parte do cérebro que processa as emoções. Só que em vez de desligar o cérebro como os outros vírus que a gente viu até agora, o Alvin sequestra. O infectado continua pensando, planejando e lembrando de tudo. Só que agora, toda emoção foi torcida para uma vontade incontrolável de causar sofrimento. E essa é a Nossa, diferença entre um bizarro. zumbi e o infectado do The Sadness. O zumbi não sabe o que tá fazendo, ele não sente nada e age por instinto. Esse aqui sabe exatamente, sente e gosta disso. E se você tá pensando em montar uma barricada e se proteger, esses infectados usam facas, armas de fogo, serras e até Faz dirigem o quê? carros. E quando não tem nada disso, Só eles usam morrem? o que tiver por perto, pois uma senhora infectada numa lanchonete pegou o óleo quente de cozinha e jogou em quem tava comendo ao lado. A barricada vai segurar um zumbi que bate na porta e não sabe abri-la, só que não segura uma pessoa que sabe girar a maçaneta, pegar a chave reserva debaixo do tapete ou simplesmente dirigir um carro contra a sua parede. Fora que eles planejam emboscadas, então até fugir é arriscado, porque você não sabe se o caminho que parece seguro não foi preparado de propósito. E o mais perturbador é que o vírus não transforma todo mundo na mesma coisa, pois o Alvin amplifica o que já existe dentro da pessoa. E um cara que já assediava mulheres antes da infecção virou um predador que perseguiu uma mulher pelo hospital inteiro, e um policial infectado começou a atirar em sobreviventes com a própria arma de serviço, e um comandante militar jogou uma granada na boca do presidente em transmissão ao vivo, e até virologista que estava tentando achar uma cura testou o vírus em 8 bebês abandonados para procurar alguém imune, e nenhum deles era. Sem contar que os infectados não se atacam entre si, Cara, mas eles não que- querem apenas que violência, horror! eles querem ver as vítimas sofrerem. Se a Caralho, pessoa para de consegue esse reagir filme? e não oferece mais resistência, os infectados simplesmente perdem o interesse e vão atrás de outra pessoa que ele esteja lutando. Então, quanto mais você tenta se defender, mais interessante você fica pra eles. E vamos combinar, né? O instinto de qualquer humano é lutar para sobreviver. Só que aqui, lutar é exatamente o que eles querem que você faça. E se você estiver pensando em Isso até fingir de papa. morto pra eles perderem o interesse, lembre que eles pensam. Então eles percebem a farsa. Um zumbi cairia nessa, mas o infectado de The Sadness não. É um ciclo que não tem saída. E tudo isso numa velocidade que não dá tempo de reação nenhuma. Em questão de horas, 15 a 20% da população de Taiwan foi infectada, Taiwan. o que dá uns Nossa. 4,5 milhões de pessoas. E não são zumbis sem cérebro, né? São 4,5 milhões de pessoas que pensam, usam armas e dirigem carros. A civilização colapsou em questão de horas e não deu tempo de organizar uma evacuação, montar uma residência ou sequer entender o que estava acontecendo. E qualquer transporte público lotado acaba virando uma armadilha instantânea, pois você tá preso em um espaço fechado com dezenas de pessoas e um único infectado transforma o vagão inteiro num caos em segundos. Quem já pegou um metrô em São Paulo
Paulo na hora do rush, sabe que não tem espaço pra levantar o braço. Imagina pra fugir. Caraca. E se isso acontece no Brasil, a coisa seria ainda pior, né? Pois a gente tem 215 milhões de habitantes. Fora que antes do vírus explodir, Muita João não tratava gente. o Alvin como Ia uma juntar no primeiro gripezinha. cara E e o vizinho arrebentar do ele. protagonista jurava que era conspiração das mídias para manipular a Bicuda na bolsa. cabeça. E um cara interrompeu um médico em transmissão ao vivo pra gritar que era tudo farsa política de ano YouTube. eleitoral. Farsa política. Enquanto a população discutia se o vírus era real ou não, a infecção se espalhava sem contenção nenhuma. E a gente que já viveu uma pandemia sabe como isso acaba, né? E no final, o próprio protagonista foi infectado. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para a mulher que amava e misturar uma declaração de amor com as piores coisas que alguém pode falar. Pois o vírus não apaga quem você é, ele apenas distorce. A pessoa que mais te ama no mundo agora te ama da pior forma possível. E infelizmente Achei ela fofo. sabe o que tá fazendo, sabe que isso é horrível, e mesmo assim não consegue parar. Só que enquanto a mulher dele era finalizada pelos militares do outro lado de um portão, ele ficava apenas sorrindo, com uma lágrima no rosto. Fala galera, vocês acham que Credo. sobreviveriam em algum desses Foda. apocalipses? E quais outros zumbis vocês querem ver em listas assim? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e torça pra quando o apocalipse Caralho. começar, não tenha zumbis que nem esses aqui. É, pô. Nossa, mano, olha Não, do isso, último, né? Pelo velho. amor de Deus, mano. Olha isso, que absurdo, Cara, a mano. ideia do último filme é genial. A Horrível. pessoa tá lá, aguça os negócios dela, mas ela não pode fazer nada. Caraca, Achei mano, genial, que cara. bizarro. Bizarro, tá? Aí desses filmes que apareceu aí, a gente assistiu só o filme que a gente assistiu foi o Invasão Zumbi e a série Nossa. Officer or Dead, né? Ah, Esses outros a gente esse não último eu viu. fiquei bastante interessado nele. Eu não fiquei. Achei bem Eu achei bizarro. bem brutal. mano. Achei bem bizarro, então nem tenho vontade de ver. Credo. Meu Achei Deus. brutal, mano. Achei brutal também. Invasão Zumbi eu gosto bastante, né? E talvez eu goste mais ainda porque tem um Gong-Yo, provavelmente. E também eu gosto de história de zumbi, né? Então, história de zumbi eu acho muito interessante, porque, sei lá, o lance do zumbi é muito É, louco. chama bem atenção, né, mano? É, chama bem a Algo que chama a atenção. nossa atenção é coisa de É, zumbi. pô, coisa de zumbi. Não é não? Esse Extermínio pareceu interessante também, porque vem da raiva. O Não é? Extermínio é um clássico antigo. É um clássico? Essa eu Bem não sabia, antigo ele. mano. Ah, Madrugada dos Mortos eu já assisti também. Madrugada Sei dos Mortos fala. Antigão também já vi. Eu nem lembro também como que é o filme, mas eu já já vi assisti. também. Só que é bem antigo, tem aquele lá de 1000 e pouco, 1900 e pouco, não? Não é Não não? lembro, mas é bem antigo. E Da aí, o que data tu eu não lembro, acha? não. Se viesse aí um coisa de zumbi aí pra nós, acho que nós sobreviveríamos por um tempo? Eu ia ser o primeiro a morrer, certeza. Ah, no primeiro, Ah, preguiça de ficar sobrevivendo. primeiro, acho que não. Assim, a gente não teria, tipo, não faria Ah, já tem que sobreviver, A gente- CLT. É, O zumbi, né? Deixa pra lá. pô, se eu sobreviver a CLT, sobreviver a zumbi, Deixa não deve ser mais sobreviver. fácil, porra? Viver a vida real aqui, né? mano? Cara, Sei lá, ficar em casa morgando, mano. Não é esse tem não? o paciente zero, é bem essa vibe, né? Ah, quer invadir, invade aí. mano. Ah, Mas- Passa pelos muros aí primeiro. tem que passar pelo muro. Se conseguir passar Preguiça, pelo né? muro, Uma preguiça. Né? né? Então, não sei. Sei lá. Só não sei. filme top aqui. É só filme top, mano. Só filme top. E Officer Dead também foi muito bom, né? Que tem o zumbizinho Esperando lá a segunda também. temporada, tá? Esperando a segunda temporada que vai sair Tá esse vindo. ano. Ou ano Uhum. que vem. Não sei. Ano que vem. Mas estou ansiosa. E eu quero ver mais filmes de zumbi também que sejam bons. Filme assim que seja interessante. Tipo, uma diferença, sabe? Que tenha criado o zumbi diferente. Que seja uma história diferente, assim, pra. Sabe? Ser interessante também, pra não ser sempre a mesma coisa. Isso que é legal também, quando eles botam zumbis diferentes, formas de ser criado zumbi diferente, não é? É bem interessante, porque sai do clichê. Esse último saiu muito do clichê. Esse sai completamente, isso que eu tô Extremamente, dizendo. É cara. bem Achei legal. foda pra caralho. Por exemplo, igual o Extermínio vem da raiva. Termina, vem da O raiva. outro, ele tira emoção. O outro vem do peixe. O outro vem do peixe. Esse cara tem contato com a água, ele vira por isso como um peixe, É, mano. então, Ah, ele pros evolui, negócios, né, né? como peixe. É muito bizarro, cara. Diferente. Conta aí pra gente se você sobreviveria a um apocalipse zumbi. Ou se você iria de F rapidão. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto.